Doutor César na balada? Não, tá em balada. Foi em balada. Era em balada. Boa noite, gente. O Histórias e Vinho está no ar. E a história de hoje vai ficar por conta de Dr. César Lamarque, cirurgião plástico, Beatriz Vidal, enfermeira, e juntos eles comandam a Lamarque Performance, que é uma experiência única. Por favor, gente, se apresentem. Eu sou César Lamarque, sou cirurgião plástico, como já se disse, e já estou aqui na região desde 2019, quando eu terminei a minha formação. E nesse período a gente vem crescendo, aprendendo, e aqui a gente vai contar um pouco da história da gente. Eu sou Beatriz, sou enfermeira há 15 anos já. Hoje eu fui fazer as contas, me assustei. Há 15 anos. Não sou pernambucana, de fato, eu sou cearense, mas já tem 15 anos que eu me tornei pernambucana. A Petrolina me acolheu muito bem. Então, hoje eu sou metade cearense, metade pernambucana. E estou aqui para responder suas perguntas e compartilhar os nossos desafios. Hoje eles vão contar pra gente o que eles nunca contaram pra ninguém sobre essa trajetória de sucesso. E como eu sou do time que por trás de todo CNPJ existe um CPF, eu vou começar pedindo licença, doutor César, para tirar o doutor, porque a gente quer saber um pouquinho quem que é César antes do cirurgião plástico. Então, eu tenho toda a minha história formada aqui na região. Eu nasci em Juazeiro, mas sempre morei aqui em Petrolina. Toda a minha formação de colégio Dom Bosco foi aqui. Então, antes de chegar à faculdade, eu tive todo minha influência nessa área de saúde baseada na minha família, principalmente estímulo, e sempre eu busquei desenvolver não só o que eles queriam, mas também o que eu queria para mim, entendeu? Com isso eu consegui chegar aqui na cirurgia plástica, mas assim, é um caminho muito longo. Então eu sou pessoa extremamente simples, extremamente caseiro, mas... Tímido, gente, ele quase tímido, não fala. Mas gosto de viajar também, mas meu lugar preferido é minha casa. Isso, que é o César Lamarque. Mas tenho uma filha linda, tenho assim, pais maravilhosos, que foram fundamentais para toda a formação. Então, é isso. O César é isso. E quem é Beatriz por trás do CNPJ? Quem é Beatriz CPF? Beatriz é uma menina que sempre foi muito sonhadora. Veio da cidade bem pequenininha. Até um dia eu estava conversando com uma amiga minha, dizendo, quem diria, hein, Bia, que tu ia sair daquela cidade, daquele interiorzinho tão pequeno, e hoje está aqui em Petrolina, uma cidade tão grande, e se destacando como você está se destacando. Sim, sem dúvida. E aí eu nem tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha visto por esses olhos, né? E aí quando ela falou, realmente, quem diria, né? E aí eu cresci em Jardim, Ceará, uma cidade bem pequena. Tanto que lá não tinha ensino médio na época, assim, uma escola mais preparada, e fui morar em Barbalha, fui estudar em Barbalha, depois Crato. E aí foi quando chegou a faculdade. A faculdade eu fiz em João Pessoa, na Paraíba. E aí assim que eu terminei, minha irmã já trabalhava aqui e já vim morar em Petrolina. Então eu estou aqui em Petrolina há 15 anos. E aí conheci César, vamos fazer 9 anos agora, né? 9 anos. E aí unimos o que a gente tem de melhor. Cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos. Sim. E Beatriz hoje é a mãe de Isis, meu orgulho de vida. Ela é artista, viu, gente? Isis, acompanhe, porque Isis é artista. Isis é a minha mega cena, é a minha loteria. Eu sempre me emociono quando eu falo dela. Quando outras pessoas conhecem, dizem, menina, essa menina é como ganhar na loteria, uma vez na vida, assim, né? Que não é fácil de encontrar. Realmente, ela é minha loteria, é minha vida. Então, Beatriz hoje é mãe de Isis, esposa de César. E agora é sócia, né? Do Lamarque Performance.
Recebi essa informação ontem que eu sou sócia. E foi, ó, só revelações já no Histórias e Vinhos, viu? Vamos lá. E por que a área de saúde? Por que, doutor César, a área de saúde? O senhor já deu um spoiler ali, que vem da família e tal, mas por que a área de saúde? Assim, como eu comecei falando, tem alguns familiares que tinham formação na área de saúde e sempre estimulavam, né, para que a gente buscasse sempre, né, atingir melhores notas, buscar mais desafios, principalmente, para a gente conseguir se desenvolver na área da saúde, né? Eu nunca pensei em outra área, tipo humanas, exatas, era na área da saúde. Meu primeiro vestibular foi para odontologia. Nossa, que distância! Eu fiz, e na época eu me destaquei, né? Porque eu fui em primeiro lugar no estado, aí ganhei prêmio e tal. Fiquei 2 meses, ainda cursei. Pra nossa sorte não deu certo, viu, gente? Fiquei 2 meses lá. E assim, em Recife, aí desisti, voltei e fiz medicina, né? E a formação também, assim, nunca eu entrei na faculdade já pensando, vou fazer medicina, vou ser cirurgião plástico. Isso foi sendo construído, até porque as coisas que a gente observa, eu não tinha um incentivo direto para cirurgia plástica, entendeu? Na minha família. Então era médico. E quando foi o estalo, assim, para dizer, nossa, vou fazer cirurgia plástica? Pois bem, olha como é a história. Eu fiz medicina, aí quando terminei, fiz ginecologia e obstetrícia. Aí cursei uns 4 meses, vi que não era o que eu queria, né? Quando eu fui para um estágio que é aquele... O parto natural. Aí eu disse, não dá para mim, desisti. E isso em junho, aí fiz prova para cirurgia geral. Passei, aí fui para Salvador. E aí, quando eu terminei cirurgia geral, eu fiz prova para coloproctologia. Meu Deus, que rebuliço! Fiquei mais 4 meses, depois eu olhei e disse, não dá pra mim. E eu não tinha ainda muita certeza do que eu queria. É tanto que, né, quando eu fiz cirurgia plástica, eu fiz também cirurgia oncológica, cancerologia cirúrgica. Aí passei nos 2, em Recife e Salvador. Por que eu fui para a cirurgia plástica? Era um desafio. Na época, era tipo a concorrência de cirurgia oncológica era 2 para 1, enquanto cirurgia plástica era quase 20. E aí passei, muito bem classificado, fui para o serviço onde eu queria, escolhi exatamente do jeito que eu ia fazer. E quando eu comecei a residência, ali nos primeiros meses, completamente diferente de como eu era em GO e como eu era em coloproctologia, entendeu? Não sentia aquele, sabe, eu ia para a residência e tinha um estímulo, mesmo sabendo que assim, residência é completamente os primeiros anos. Mas foi isso. Então foi um desafio. Eu disse, não, se eu não gostar, vou desistir e vou fazer o outro que a concorrência era menor na época, mas agora mais assim, cada dia as pessoas que eu conhecendo os casos, não me vejo hoje fazendo outra coisa. A gente também não. A gente também não. Mas até ele terminar essa residência de cirurgia plástica, eu morria de medo. Todos os meses ele dizia, vou embora, eu vou desistir, eu vou embora, eu vou desistir. Não, meu então vocês já namoravam nessa época? A gente começou a namorar. Ele começou a namorar exatamente quando ele recebeu o resultado que tinha passado para cirurgia plástica e cirurgia oncológica. E aí eu lembro que em uma conversa ele disse, e aí, Bia, eu vou pra onde? Eu disse, meu filho, não tem nem o que pensar. Pelo amor de Deus, cirurgia plástica, né? Entre trabalhar com beleza, autoestima, autocuidado e cirurgia oncológica, não tem nem o que pensar. Até nem entendo porque você fez essas duas coisas, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, graças a Deus, ele foi para Salvador para cirurgia plástica. Mas mesmo assim, diante de todo o histórico que eu soube, né? De tantas desistências. E por que ele desistia? Porque ele fazia a prova e passava em primeiro lugar.
Ele tinha certeza que ele iria fazer o que ele queria. Sim. E aí eu disse, meu Deus do céu, se ele desistir, então assim, até o último, até tava brincando com o Paulinho, agora no casamento que ele viu os Paulinho, até o último mês da residência. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou casar nunca com esse menino, porque ele não vai terminar. Você tem que terminar, quem tem que casar. E graças a Deus acabou. E Bia, por que área de saúde, Bia? Também influência familiar. Eu tenho uma tia na cidade que é farmacêutica, e aí, na verdade, ela não teve a faculdade, né? Ela tinha a farmácia e ela era farmacêutica, enfermeira, médica. Naquele tempo não tinha hospital como hoje, né? Então as pessoas sentiam alguma coisa e ia lá na porta dela. Ela é muito conhecida lá na cidade, inclusive fez 90 anos ano passado. Ainda muito ativa, ainda trabalha. Caraca! É um exemplo. E aí eu cresci vendo, né? Aí tem outra tia também, irmã dela, que trabalhava no hospital, era técnica de enfermagem. E aí minha irmã, mais velha, Emília, fez a enfermagem. Sim. E aí ela chegava em casa super empolgada, contando. E aí eu ficava olhando assim, deve ser legal. Aí ficava curiosa quando ela vinha me contar as coisas. E aí quando eu fui escolher, eu nunca me vi sendo médica. Várias pessoas já chegaram para mim perguntando por que eu não faço medicina. Nunca me vi, nunca tive essa vontade. Inclusive o César chegou a perguntar há uns 2 anos atrás se eu não queria cursar medicina. Eu disse, não tenho essa vontade, não tenho esse sonho, nunca tive. Não me vejo sendo médica. Eu acredito que eu posso ser muito boa de outra forma. E aí a enfermagem me escolheu, assim, foi um caminho, não me arrependo, foi um caminho muito bonito. E aí, inicialmente, eu achava que eu ia terminar minha carreira trabalhando com hemodiálise, na parte renal, né? Que foi onde você começou. Aqui em Petrolina. Sim. Foi. E no primeiro semestre da minha faculdade, teve anatomia e aí tinha o seminário, né? E aí o que eu fui apresentar foi sistema urinário. E aí fui criando, me apaixonando pelo sistema urinário, terminei a faculdade, fiz pós-graduação. Quando cheguei aqui, abri uma vaga na clínica, que eu trabalhei, e era eu, não tinha concorrência. E aí entrei e fiquei 13 anos lá. Fui muito feliz. Cresci lá, né? Porque eu cheguei uma menina e saí de lá mãe casada. Então eu cresci lá, tenho um carinho enorme pela empresa, pelas pessoas. Mas o meu tempo lá foi encerrado, muito tranquilo, muito orgulho, para dar início a algo muito maior. E nessa trajetória, quais os principais desafios assim que vocês enfrentaram? Doutor César, nessa trajetória... Doutor César não enfrentou desafio não, né? Ele ia lá, passava, não quero, passava, não quero. Mas com certeza teve desafio. Quais os principais desafios o senhor enfrentou nessa trajetória até o senhor se encontrar cirurgião plástico? Não, tudo tem, né? Um desafio. Não tem como você alcançar sem ter obstáculos, desafio para você vencer, né? Então, principalmente porque eu fiz tudo fora. Então, tá longe da família. Então, uma das coisas é você tem que abrir mão. E você perde algumas coisas, alguns momentos que não vão voltar. Verdade. Entendeu? Algumas pessoas que não vão voltar, mas foi uma opção e isso foi um desafio, né? Então, para mim, eu acho que o principal desafio mesmo era a distância. Em termos de adaptação, sempre me dei bem com todas as pessoas da faculdade, da residência de cirurgia geral, cirurgia plástica. Fiz grandes amigos, sabe? Mas eu acho que até assim, chegar a finalizar a cirurgia plástica, acho que o principal desafio foi a distância, abrir mão, assim, 11 anos, né, que eu fiquei fora de toda essa convivência familiar. E nesses momentos em que o senhor foi lá e fez e, nossa, não me achei aqui, como ficou César sentimentalmente falando? Aquele sentimento, existiu aquele sentimento de frustração, de, cara, quer queira, quer não, é tempo, né? Houve um tempo, houve uma dedicação àquilo e de repente você diz, cara, não é aqui que eu quero estar, não me encontrei. Como que ficou César nessas situações? Assim, eu nunca fiquei frustrado não, sabe? Ai, que legal. O que talvez eu levasse em consideração, poxa, um ano
Mas eu não tinha outra opção, tinha que fazer outra prova e ia trabalhar e estudar. Então eu voltava a dar plantão, né? E voltava a estudar. Mas assim, eu ficava frustrado. Não, até porque não foi nenhuma escolha assim absurdamente errada. Alguns, né, obstáculos que fizeram repensar apenas. Mas não que foi uma decisão completa, talvez se fosse uma decisão completamente errada, talvez eu me frustrasse. Mas não, geralmente era um detalhe, uma coisa assim que você, poxa, isso talvez para eu levar para a vida toda a toda. minha vida, não vou estar feliz fazendo isso. Mas não. Por quê? Eu voltava a trabalhar, voltava a dar plantão, voltava a estudar e me preparar para as provas, entendeu? Então, geralmente era assim. Mas não me sentia frustrado, não. E para você, Bia, qual o maior desafio que você encontrou nessa trajetória? Acredito, a clínica de 13 anos foi tua única experiência profissional? Não foi. Enfermeira não dá para ter só um currículo, sim, não. Sim. Tinha que ter 2, mas assim, acho que a parte mais difícil foi um pouco lá atrás, foi sair de casa. Eu saí de casa muito jovem, saí de casa eu tinha 16 anos. E aí essa primeira saída não foi a mais difícil, porque eu fui morar com minha irmã. E era uma cidade próxima, né, da cidade dos meus pais, então todo final de semana eu estava em casa. Mas quando eu fui embora para fazer faculdade, eu lembro, tenho muito claro assim na minha cabeça a minha ida no ônibus chorando, meu Deus do céu, chorei demais. Porque naquele tempo a gente não tinha esse telefone, né? E eu, meu Deus, como é que eu vou ficar em uma capital sem minha mãe, sem minha irmã? Porque antes eu tinha minha irmã, né? Sozinha. E aí lá eu não fui muito feliz com as primeiras pessoas que eu fui dividir apartamento. Estou chorando. Não tive uma boa experiência, não fui bem recebida. E aí pensei muito em desistir, muito, muito mesmo. E minha mãe dizia, você quer voltar? Eu, não vou voltar. E aí fui muito bem acolhida por alguns colegas da faculdade. E fui morar com colegas da faculdade. Em pouco tempo eu saí de onde eu fui e fui morar com outras pessoas. E aí foi bem mais leve, foi bem mais fácil. Mas assim, era difícil, porque eu só falava com minha mãe 2 vezes na semana. Ela só tinha notícias minhas na quarta e no domingo. Imagina como ela não ficava, né? Enquanto hoje a gente tem essa facilidade, né, de telefone, de ligação de vídeo. Não tinha. Naquele tempo não tinha, não era barato fazer ligação. Então a gente só se falava na quarta-feira e no domingo. Tenho certeza que foi a fase mais difícil. E aí se conhecem, começam a namorar, cada um do seu lado. E quando que nasce a ideia de dizer, vamos juntar esses talentos? Vamos virar um só ali na questão profissional? Foi quando eu voltei de Salvador, em 2019, eu comecei, digamos assim, carreira solo, né? Estava no consultório, atendendo, fazendo cirurgia, mas não tinha uma estrutura formada, que isso leva tempo e leva principalmente dedicação para você ter o conhecimento que nem sempre é um estalo da sua cabeça. Às vezes você precisa de outras pessoas para orientar. Mas enfim, eu comecei atendendo aqui numa clínica, depois comecei a ter uma sala e enquanto isso, Bia continuava na clínica. A gente estava até conversando um dia desse. Como realmente foi isso? Que a gente decidiu montar uma estrutura realmente para dar a melhor experiência para o paciente. Entendeu? Mas começou engatinhando. Não surgiu dessa forma. Né? Simplesmente com a estrutura que a gente tem hoje, que a gente está planejando, né, fazer melhorar ainda mais. Mas ela estava na clínica, aí ela fez alguns cursos, foi se preparando e ela começou na clínica a fazer alguns pós-operatórios. Então ela começou a se dividir. Mas era muito difícil para ela, porque ela tinha a obrigação do horário lá, então pegava aquele horário do almoço,
Depois, então ficava muito horário mais tarde, até em outros lugares e tal. Mas isso foi construindo, até que a gente chegou e conversou, né? Eu não lembro assim, especificamente o momento dela ter a decisão de dizer, não, realmente é hoje o meu objetivo fazer crescer essa empresa, né? E a clínica, porque assim, você tem um vínculo hoje que dá uma garantia para você todo mês, você se sente confortável. E se você relaxar, você vai ficar naquele... Recebe do mesmo jeito. E você vai ficar aqui, não vai crescer. Então hoje, a gente tem um desafio de oferecer o melhor para o paciente, para que a gente possa crescer, né? E foi isso que ela pensou. Não, vou sair daqui e vou ver os horizontes. Eu acho que foi uma excelente escolha, né? Mas tudo isso foi engatinhando. Ela melhor deve saber exatamente o momento, né? Porque pelo que eu vi aí, a decisão foi de Bia. Foi minha. Ele tinha muito medo. Então, Bia, vou refazer a pergunta. Em que momento nasce a ideia de dizer, vou juntar e vou fazer com que nosso trabalho vire um só? Eu sei exatamente o dia e a hora. Aí, ó, doutor César, lembre da próxima vez. Dia 12/11 de 2020, às 18h05. Foi o horário que Isis nasceu. E depois que Isis nasceu, virou uma chave 360 dentro de mim. Eu vi o quanto que eu era capaz. Se eu tinha medo, se eu era insegura em qualquer área da minha vida, depois que ela nasceu, eu vi que eu poderia fazer tudo o que eu quisesse. Eu conseguiria conquistar o que eu quisesse. Só uma mãe vai entender isso que Bia está dizendo. E aí, quando eu voltei a trabalhar... Meu Deus, como eu sou chata. Quando eu voltei a trabalhar depois da minha licença, né? Fiquei 6 meses em casa, graças a Deus. Foi um tempo excelente. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu percebi que eu não fazia mais parte daquele ambiente. Que eu não me via mais ali. E aí eu fiquei, meu Deus, mas eu sempre vim trabalhar tão feliz, tão satisfeita, tão alegre. Sempre trabalhei tão bem aqui durante 12 anos, 11 anos mais ou menos. E aí, de repente, eu vi que eu estava me sentindo fora. E aí eu comecei a ficar incomodada. E eu lembro exatamente um dia que eu estava na frente da nossa casa, tentando colocar eles para dormir. E na frente da nossa casa tem um círculo, é uma rua sem saída, né? E aí eu lembro que eu fiquei andando em círculo, lá com o Isis, tentando botar ela para dormir, pensando, eu preciso buscar alguma alternativa para eu sair de lá. E aí eu cheguei para ele e disse, César, eu acho que eu posso trabalhar contigo. E aí ele olhou para mim assim e disse, não, como assim? Vai trabalhar comigo? Vai fazer o quê comigo? Eu disse, eu não sei, mas eu acho que eu posso trabalhar contigo. E ele não via como. Eu também não sabia como, mas eu sabia que eu poderia trabalhar com ele. Eu enxerguei isso. Acredito que Deus deve ter me mostrado. E aí, ele fez um curso de transplante capilar. E aí, quando ele voltou, ele disse, eu preciso de mais alguém na equipe. E vai ser você. Aí eu disse, tudo bem. Isso eu ainda estava na clínica, né? Tudo bem. Aí comecei a fazer os transplantes capilar com ele. Foi onde realmente ele conheceu Beatriz profissional, porque até então ele só conhecia como pessoa. Muita gente acha que a gente se conheceu em hospital, mas não foi. A gente se conheceu na balada. E aí ele não sabia como. Doutor César na balada? Não, tá em balada. Foi em balada. Era no Varandas. Era balada, né? Era tipo a boate. Doutor César na balada. Vivi pra ouvir isso. E aí ele não conhecia o meu lado profissional. Quando ele conheceu, foi difícil eu mostrar que ele não deixava, né? Muito centralizador, mas eu consegui mostrar as minhas capacidades. E aí eu acho que ele se sentiu mais confiante e seguro. E aí eu comecei a fazer a pós-graduação de estética. Meu primeiro módulo da pós-graduação foi drenagem linfática. Não foi falado sobre pós-operatório, mas aí eu fiquei, quem faz o pós-operatório de César? Fiquei com isso na cabeça. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, César, quem faz o pós-operatório?
Aí disse, não tem ninguém específico. Tem uma clínica aqui que é referência, que quando a pessoa não tem ninguém, eu oriento a procurar essa clínica. Mas eu não tenho ninguém específico. Aí eu já sei como eu vou trabalhar com você. Eu vou fazer seu pós-operatório das pacientes. Aí, semana seguinte, eu já estava fazendo o curso presencial de atendimento de pós-operatório. Tive dificuldade no início de conseguir professoras, porque eu sou enfermeira. E, geralmente, quem faz pós-operatório são as fisioterapeutas. Então, tive dificuldade, mas não desisti. Fui atrás, procurei, estudei, me especializei. E hoje eu sei e tenho consciência que eu sou referência em pós-operatório aqui na região. É mesmo, viu, gente? Eu sei, eu já provei. Eu sou testemunha. Mas vamos lá. E o lado que ninguém conta? Porque eu tenho negócio com o maridão e eu sei que é uma novela. Quais foram os choques aí quando se iniciou essa junção? Como foi a primeira vez que você foi para uma sala de cirurgia com ele, na experiência ali do transplante capilar? Quais foram os BOs por trás dessa história linda e maravilhosa? Conta aí a primeira vez do transplante. A primeira vez eu dormi. Porque a cirurgia é longa. Quando eu vivia toda a minha idade, eu estava na parede dormindo. Aí eu disse, tá bom. Eles não tinham deixado eu dormir à noite. Aí eu disse, tá bom, assim. Mas foi daí que foi tendo esse crescimento. E aí a gente começou a... Porque transplante é um... Aí o senhor já pensou logo, vou demitir antes de contratar. Isso assim fica difícil. Eu trouxe pra cá, não mudou, mas eu poderia fazer tudo. Mas aí a gente começou a levar isso pra... toda a área de cirurgia plástica, não só o transplante, né? Porque hoje a gente faz muito mais cirurgia de contorno de mama, e aí Bia ficou fazendo pós-operatório, ficou tendo um contato maior com os pacientes, tinha um retorno do que a gente poderia melhorar, o que estava muito bom, né? Desde o primeiro atendimento até a finalização do tratamento. Então, e hoje, assim, como eu falei para ela esses dias, hoje ela tem uma visão, né, mais generalista desse negócio. Uhum. De que César propriamente dito, que eu fico mais com as cirurgias longas, demoram, enfim. Aí eu não tenho esse controle, entendeu? E hoje ela assumiu, assim, faz de maneira extremamente organizada. Mas o que a gente teve muita dificuldade, porque inicialmente, principalmente por mim, porque Bia sempre é uma cabeça mais aberta, né? A novas, sabe, oportunidades, sabe, novos negócios, e eu geralmente fico, não, será que tem necessidade? E uma coisa fundamental, né, foi a nossa mentoria. A nossa mentoria, baseada principalmente em grupos de Minas e do Rio, que abriu assim a mente para que hoje o Lamarck Performance iniciasse, que foi mais ou menos ali em março para abril do ano passado. Iniciou de uma maneira que às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples, isso aí vai dar certo, muda. E isso é a diferença. Nesse momento eu era mais, será que isso vai ser fundamental para crescer? E toda vez que a gente tem reunião com os mentores, a gente tem uma orientação e tenta botar em prática, porque a gente sabe que funciona. Sabe? Foram raríssimas vezes coisas que a gente não conseguiu. Uhum. Por toda a dificuldade logística, porque a gente ainda não está na própria clínica da gente, está sendo construída, mas o que a gente consegue implementar dá resultado. Tem coisas que a gente ajusta e não precisou ajustar. Colocamos a nossa cara, né? Perfeito. Até porque o universo do Rio é completamente diferente do daqui. nosso. Então, às vezes tem uma estrutura lá que não passa nem perto, em termos de pessoas também, né, a equipe, que tudo isso é crescimento diário. Mas eu acho que foi um ponto fundamental
e que encurtou muito o crescimento. A gente planejava, olha, a gente vai crescer 1 ano isso, 2 anos isso. Então a gente conseguiu, talvez, o que ele planejava em 5 anos, a gente conseguiu em 1 ano. Entendeu? Porque ainda não tem nenhum ano que ele está na mentoria. Mas você está fazendo só as coisas boas, ela perguntar dificuldades. Essa que eu acho que ele quer que você conte essa parte, Bia. Vai, Bia, qual foi ali os BOs que vocês passaram quando houve essa junção? Porque empreender com o marido, gente, é ótimo. Continua, Bia. Não, acredito assim que as maiores dificuldades foi por ele ter essa cabeça realmente mais fechada. Eu sempre quis, sempre quero, na verdade, eu tenho sede de crescer, de mostrar, de aparecer no bom sentido. E eu acredito muito na capacidade dele. Não é porque eu sou esposa, mas também, né? Mas porque eu realmente acredito. Ele tem... a paciente que a gente operou hoje, ela até falou que as mãos dele são ungidas. De fato, o trabalho dele é muito bom. Verdade. E aí, eu disse, César, a gente precisa mostrar isso pro mundo. E só vou parar quando eu conseguir mostrar isso pro mundo. E ele sempre muito reservado. Eu, César, a gente precisa então, assim, chegar onde a gente está chegando hoje. Tem muita coisa minha, mas também tem muita coisa da mentoria. E foi um passo dele, a mentoria foi algo dele. Até me surpreendi quando ele me mostrou, ó, Bia, eu tô vendo essa mentoria, tal, pra gente fazer. Eu fiquei surpresa, não esperava. Até quero que ele conte como foi que despertou isso para dar mentoria, porque eu realmente não esperava. Mas a minha dificuldade era essa mesmo. De querer voar mais alto, dar passos mais largos e ele sempre me segurar. Então isso me frustrou em alguns momentos, né? Porque eu sabia que a gente poderia e ele sempre me segurava. Mas assim, eu acho que quando a gente briga, né? Acho que quando a gente tá brigado e a gente vai trabalhar, não sei se as pacientes conseguem sentir, até porque a gente é muito profissional, assim, já aconteceram algumas vezes, a gente tá sem se falar, mas a gente tá ali atendendo com um sorriso, né? Não é a mesma coisa, tudo mas lindo e maravilhoso. Todos lindos e maravilhosos, mas eu acho que é isso, assim, quando a gente briga em casa por coisa nossa, e aí precisa estar junto no dia seguinte para trabalhar, é um pouco desafiador, pelo menos para mim. Mas a gente não mistura. Mas a gente Sim, óbvio. Não demonstra nada, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que conhecem mais, que frequentam mais lá o consultório, talvez percebam, porque não tem como, né? Por mais que a gente tente ser o máximo, assim, de profissionalismo, mas não tem como. Mas eu acho que o mais desafiador é isso, é quando a gente não tá bem, a gente precisar estar ali na mesma sala, juntos, mas a gente resolve o que tem que resolver. Porque empreender é isso, né, Bia? Independente de estar tudo bem em casa, de estar tudo... A gente tem que estar lá, botar o sorriso no rosto e fazer de conta que nada está acontecendo. E em que momento, doutor César, o senhor sentiu assim que o senhor precisava abrir essa mente para essas novas visões, essas novas oportunidades? Existe um evento específico, né, que foi um evento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica daqui de Pernambuco, em Recife. Foi em 2023, em maio. Eu fui nesse evento que foi sobre lipo de definição. Então era algo que estava surgindo e todo mundo discutia, era gente contra, gente a favor. E assim, eu estava naquela lipo tradicional, sabe? E não conseguia enxergar nenhuma evolução. Aí eu fui nesse evento, inclusive, alguns colegas, para que você ir uma coisa de fora, trazer para cá, não tem espaço. Eu disse, não, mas eu vou. Eu não quero ir, eu vou. E nesse evento, eu conheci pessoas, sabe, com a cabeça lá na frente, né? E muito em relação à lipo, principalmente. O que era lipo, definição, quais eram as tecnologias, tudo que estava acontecendo no Rio, São Paulo, em Minas e tal. E aqui, a gente, do mesmo jeito que era lá quando surgiu, lá nos anos 80, basicamente. Com o mesmo material, só uma diferença, mas sem evolução. Então isso foi fundamental. Quando eu voltei, eu disse, pronto, agora eu acho que é hora de me preparar. Porque aqui tá tudo parado.
E em Recife, o pessoal já está começando. Quando chegar aqui, se você não se preparar, não adianta. Aí, então, foi o que eu fiz. Fiz os cursos de aprimoramento e lipo. Depois, vários cursos em cirurgia da mama. E comecei a me dedicar para essas áreas. E aí, o próximo passo, depois que eu estava preparado, eu tinha técnica e tecnologia para oferecer. Eu disse, agora eu tenho que entender de como empreender. Porque eu tenho isso e eu quero saber como eu vou passar para as pessoas. E foi aí que eu estava no Instagram, teve um patrocinado de um cirurgião plástico, Adriano Peduto, que é lá de Minas Gerais. E falei, mandei um oi e tal, e ele me respondeu. Isso é uma coisa também que marcou, que ele veio conversar comigo, né? Porque geralmente é aquilo automático. Sim. E era ele, não era ninguém automático, porque conversou. Logo em seguida ele mostrou o grupo, que tinha Diego Gil também, que faz essa parte de marketing de maneira, sabe, primordial. E aí a gente foi nesse momento, eu disse, pronto, eu estou preparado tecnicamente e tecnologicamente. E agora eu tenho que ver essa parte de gestão. E aí nessa mentoria eu acho que a gente conseguiu encurtar o tempo, como eu falei. Aí, em muitos anos, com certeza. Mas a gente está preparado. É uma coisa, às vezes a gente tem que, né, dar um passo para trás para dar um passo para frente. Eu acho que não é um passo para trás, é você se preparar. Porque talvez, se eu tivesse começado a mentoria antes de estar preparado, talvez eu me frustrasse. Porque eu poxa, agora eu tenho, mas não tenho como aplicar. Não tenho como aplicar. Então, eu acho que quando você vai empreender, você tem que se preparar, ver realmente da maneira que você quer fazer. E se você não consegue definir isso com segurança, pede ajuda, entendeu? Vai fazer um curso e tal, que com certeza você consegue se organizar. E aí, gente, na fala do Dr. César, a gente percebe o quanto que é importante o meio em que a gente está inserido. O quanto que o meio interfere na forma como a gente vê as coisas, na visão que a gente tem das coisas, e o quão é importante as pessoas que nos rodeiam. E aproveitando esse espaço de falar, né, dessa questão das pessoas que nos rodeiam, eu queria agradecer nossos parceiros e patrocinadores, Vinícola Cavalieri, que é quem está proporcionando tudo isso, Vinho dos Vales, que é representante oficial da Vinícola Cavalieri aqui no Vale do São Francisco, Transjota Transportes, se você precisar de transporte, conte com a Transjota Transportes, transporte de cargas, The Auto Center, precisou de tudo ali relacionado ao seu carro, manutenção, peça, pode contar com a The Auto Center, Agência Conexão, marketing, assessoria e marketing é com a Agência Conexão, Lamarque Performance, também patrocinando aqui o nosso Histórias e Vinho, Aquicópias, tudo em gráfica vocês encontram na Aquicópias. E minha gratidão, e se você quer também patrocinar o nosso evento, procura a gente lá, em algum lugar tem um botão aí que vocês vão clicar e vai achar. E voltando ao assunto, tanto peito e tanta bunda que Dr. César opera, em algum momento Bia sentiu ciúmes? Ciumenta? Não. Não tem motivo, não. Não, mas já deve ter tido uma historinha do ciúmio ali, vai, conta pra gente. Quando ele tava lá em Salvador, eu nem pensava assim, como que funcionava tudo isso. Nunca passou pela minha cabeça. De fato, assim, nunca foquei nisso. Que ele ia estar vendo mulheres, pegando em mulheres, né? Nunca passei isso na minha cabeça. Mas quando ele voltou pra Petrolina, eu quis dar uma surtada, assim. Essa o senhor sabia? Eu não lhe disse, não. Eu sou uma pessoa equilibrada, meu filho. E aí, quando ele voltou pra Petrolina e começou a atender em Petrolina, aí veio o estalo. Meu Deus, ele vai ver as mulheres sem roupa, vai pegar as mulheres. Meu Deus, aí eu comecei a ficar com isso na minha cabeça e isso começou a consumir minha cabeça. Eu disse, não pode. E aí, graças a Deus, eu realmente sou muito equilibrada. Terapia estava em dia, gente. Terapia em dias, não sou medicada, mas sou equilibrada. E aí eu disse, não, isso não pode me incomodar de forma alguma. É o trabalho dele, eu também sou da área da saúde e eu sei que a gente tem esse olhar diferenciado para o paciente. E eu preciso confiar, né? Sim, sem dúvida. Então a gente já estava juntos
há 3 anos, quando ele voltou para Petrolina. Nossos 3 primeiros anos foi toda a distância, foi também um desafio para a gente. E não sei como a gente conseguiu terminar esses 3 anos, graças a Deus conseguimos, não foi fácil. E aí eu disse, não posso, senão vai acabar um casamento que a gente acabou de casar, né? Então não posso. Aí realmente trabalhei minha mente, rezei, orei, pedi inteligência, né? E eu disse, não posso. E aí foi uma fase assim, é tanto que ele nunca, eu acho que eu nunca nem contei isso pra ele. E aí esses dias uma paciente me disse, Bia, tu não fica incomodada não, assim, a gente sem roupa na frente do marido. Mas se fosse eu, nunca que eu ia deixar meu marido fazer isso. Eu disse, mulher, eu não fico, porque eu sei que é profissional. E às vezes até ele é assim sério, mas às vezes eu até gosto que ele seja assim para que ninguém confunda, né? Que a pensar que ele está dando liberdade. Então assim, para dizer que nunca teve uma situação de uma paciente que chegou e aí ele foi mama, né? Ele pediu para ela ir para a maca, eu estava na sala junto com ele e ela, ao invés de me pedir ajuda para abrir a roupa, que é o óbvio, ela pediu para ele. E aí ele foi ajudar. Eu fiquei olhando assim pra cara dos dois, né? Mas equilibrada, claro, né? Fina, elegante. E fiquei olhando assim pra cara dos dois. Aí não sei se ele percebeu ou se ele ficou nervoso. Ele disse, eu não tô conseguindo abrir. Por que tu abre aqui, por favor? Ou se foi intencional. Ou se foi intencional, não sei. Aí eu disse, claro, abri a roupa dela, ajudei ela a deitar na maca, ajudei ela a vestir de novo, a levantar. E vai ser sempre assim. Sim, sempre. Porque essas situações vão acontecer. Eu tenho consciência disso, que vão acontecer. Mas eu vou sempre me sair dessa forma. Porque... E o senhor já teve alguma paciente que chegasse assim e fosse mais escancarada, intensa, mas que tenha deixado o senhor desconcertado? Não, o que eu lembro que não é assim, né? Como eu disse, eu sou muito profissional, sabe? Até a Bia dizia, às vezes você tem que sorrir baixo. Aí eu vou aproveitar. A Bia sorrir, porque a gente tem um momento com ela, do paciente, antes de chegar na sala. Então, hoje, essa estrutura que a gente montou, o paciente já chega. Já foi intencional. E Bia já diz, ó, ele vai dizer isso. Esse assunto que ele vai dizer. Aí eu vou aproveitar para contar a minha experiência. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou paciente do Dr. César. Tô querendo ser de novo, enfim. Mas a minha filha, antes da minha filha mais nova, eu tenho a Juju, que tem 7 anos, e eu já tinha pensado, depois que eu tive a Juju, em fazer minha cirurgia e tal. E eu já tinha ido em vários médicos. Só que eu nunca tinha me sentido confortável em... Eu sou muito... Até minha cirurgia, eu não tinha levado um ponto em uma anestesia na vida, então eu não sabia o que era isso. Então tudo isso me amedrontava. E aí, quando eu tive a Juju, eu fui em vários médicos e tal, mas eu, cara, ainda não achei ainda, não tô confortável. Aí acabei tendo a Larinha, que é a minha filha mais nova de 2 anos, e logo depois que eu tive a Larinha, eu esbarrei em Dr. César, muito aleatório, não foi nada, não foi indicação, não foi nada, foi literalmente achei. Aí fui na primeira consulta com o Dr. César. Saí de lá, eu digo, meu Deus, não vai ser de novo, porque o Dr. César é muito sério. Literalmente médico, gente. Nem cara que não me olhou. E eu digo, ai meu Deus, de novo, não acredito. Só que aí eu tinha uma consulta do pré com Bia, logo depois. E aí eu fui, mesmo tendo tido essa sensação, eu me dei a oportunidade de ir para essa consulta com Bia. E aí eu cheguei para ela e eu cheguei a contar para ela isso. Eu digo, Bia, aí foi tão maravilhosa a consulta com ela que eu disse, mulher, ainda bem, porque eu já estava prestes a desistir, porque mais uma vez tinha ficado aquela coisa seca, aquela coisa... Aí eu disse assim, eu tenho um retorno com ele para mostrar os exames. Tem como você tá nessa consulta? Você lembra, Bia, que eu disse assim pra você? Ela disse, não se preocupe, eu vou estar lá. E assim ela fez, ela estava lá no dia que eu voltei para mostrar o resultado dos exames e tudo, que daí a gente marcou a data da cirurgia. Eu fiz o abdômen. Agora eu tô tentando fazer a lipo e eu sei, mas ele já me deu um bloco e disse que não vai fazer as duas juntas, que eu tenho que perder 10 quilos para fazer. Estamos aqui correndo atrás desse prejuízo. É uma outra característica que, pelo menos a mim, me traz muita segurança quando o senhor chega para mim e diz assim, gente, não é pelo plano não, tá? É particular mesmo.
E ele chega pra mim e diz assim, não faço os 2. Mas doutor, eu queria fazer os 2, vou ter que entrar na faca 2 vezes seguidas. Não faço. E ele disse pra mim que não fazia, não tinha choro, nem vela, nem nada não fazia e pronto. Então, é uma coisa que me traz muita segurança hoje. E eu carrego o nome do Dr. César por onde eu passo, de Bia também. Bia que já virou Bia, né? Sim. Há muito tempo virou Bia. E por conta disso, por me sentir confortável e principalmente me sentir segura. Minha cirurgia foi complicada porque o Dr. César precisou operar com outro médico, porque eu não fiz uma coisa só. Eu fiz o abdômen, eu fiz a retirada do hérnia no umbigo, eu fiz uma perine e eu fiz a laqueadura, tudo junto e misturado. E então, mas o resultado foi perfeito. E aí, aproveitando essa questão de resultado, o senhor já teve alguma paciente que ficou insatisfeita? Sempre tem, né? Porque o paciente, ele às vezes acha que a cirurgia plástica, ela faz milagre. Não, e eu sempre digo, olha, a cirurgia plástica vai melhorar muito, mas você pode melhorar muito mais. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa orientar bem o paciente, mas o corpo vai reagir de uma maneira diferente, né? Paciente, a gente tem uma quantidade muito pequena de pacientes que não gostaram do resultado, que às vezes precisam, né, fazer um ajuste, né, a gente faz. A gente quer sempre o melhor para o paciente, só que tem coisas que não dependem, não tem como a gente... Ali a cirurgia, dali é o paciente. O paciente fez a cirurgia e engravidou. O paciente fez a cirurgia, engordou ou emagreceu demais. Vai ter o resultado comprometido. E aí a cirurgia, mas eu fiz minha cirurgia. Minha mama, botei a prótese, engravidei. Aí a glândula cede. Então são essas coisas, né? Mas a gente tenta, principalmente, esse pós, né? Ver o que é que a gente pode ajudar o paciente. Nem sempre é colocar na mesa novamente, porque se aquilo não for resolvido, vai, daqui a 4, 5 meses, estar insatisfeito do mesmo jeito. Vai bem na cirurgia, depois vai estar insatisfeito. E muitas vezes também eu acho que a insatisfação pode estar ligada à expectativa do paciente. Porque, por exemplo, no meu caso, né? Eu fiz só o abdômen, eu não fiz lipo. Então, eu tinha consciência de que uma parte que me incomodava muito iria sair, mas que eu ia continuar com o contorno do corpo cheinho como eu sou. Então, eu acho que está muito ligado também a essa questão da expectativa. Às vezes o paciente, eu escutei isso, né? Você não vai chegar lá e você não vai sair de lá com o corpinho da Barbie, não. Então, é literalmente isso. Eu acho que pode ser uma influência também, né? Não, a gente sempre tenta alinhar a expectativa com o que a gente pode oferecer para o paciente, né? Então, isso aí, chega o paciente, não, eu quero igual daquela foto ali. Aí já vai por água abaixo. Uhum. Ali na foto é uma pessoa e você é outra. Ela tem um resultado, o seu vai ser outro. Não vai ser igual. Entendeu? A gente pode ter uma noção para que eu possa entender o que o paciente quer. Mas dizer que eu vou fazer igual, sem nenhuma possibilidade. No começo eu operava o nariz, muito com o nariz, sabe? Nariz, o paciente queria, daquela especificamente. Impossível. Hoje com mama, geralmente o paciente quer discutir mais a questão de volume, de lipo, se tem uma definição, se não tem. Na maioria das vezes não tem tanta comparação, certo? É um ou outro que diz, eu quero daquele jeito, mas é uma paciente que não malha, que não tem um estilo de vida assim, bem regrado e quer um abdômen sarado, impossível, entendeu? Mas a gente tem paciente que malha e tem aquela gordurinha só em cima, a gente consegue dar uma definição alta para essa paciente. Uhum. Mas a maioria não, são pessoas, digamos assim, mais normais, malham de uma maneira digamos 3, 4 vezes na semana e a gente não consegue dar uma alta definição para ela. Mas a gente tem paciente que malha domingo a domingo. Se não vai, adoece, sabe? Aí essa a gente consegue
dar um resultado melhor. Mas não adianta a gente comparar, né? Então, isso é o fundamental. Expectativa com o que a gente pode oferecer para o paciente. Porque se não tiver, com certeza o paciente vai ficar insatisfeito. Mas quando ele já vai preparado, mesmo que o resultado seja um pouco mais limitado, por ele optar ou não fazer um procedimento que possa melhorar, como a lipo, por exemplo, ele já vai preparado, sabendo que não vai ter cintura tão bem definida, a questão das... A anatomia do corpo também influencia, né? Eu sempre converso com as pacientes na consulta pré-operatória, né? Acho que a minha terceira pergunta é se tem hábito de treinos e uma alimentação saudável. E aí, quando elas respondem que não, eu sempre falo, olha, se você continuar sem ter esse hábito, não adianta, principalmente quando é abdômen, né? Mama nem tanto assim. Mama geralmente assim, você pode até não malhar, você pode até não fazer uma atividade física, mas se você engordar, você vai perder o resultado. E se você emagrecer, também você pode perder o resultado. Mas para o abdômen com a lipo, isso fica muito claro para o paciente. Inclusive, eu sou prova viva, né? O quanto eu melhorei meu corpo com a academia. E o tempo todo eu mostro no Instagram, estou na academia, estou fazendo dieta, tirei álcool. Inclusive, eu já abri uma exceção, né? Para tomar um vinho. Tirei álcool, tirei refrigerante, tirei o doce, não 100%, mas cortei bastante. E assim, depois de um ano na academia, fazendo dieta, tudo, foi que eu vim conquistar o corpo que eu quero. Inclusive, esses dias uma paciente chegou e disse, você está muito magra. Aí eu, obrigada. Ela, não, mas você está muito magra. Mas eu estou satisfeita com o meu corpo. Eu queria estar com esse corpo, eu quero estar. Eu cheguei onde eu quero estar. Nunca quis aquele corpo sarado, malhado, tanto que a primeira lipo que eu fiz com o César, antes de ter isso, eu disse, não me deixe com a cintura muito fina. Não me deixa, eu quero ficar um corpo proporcional, que as pessoas olhem e fiquem na dúvida se eu fiz cirurgia plástica. Na segunda eu já disse, não, capriche mais, vai ser a última, né? Talvez. Capriche mais, mas não me deixe nada definida, porque eu não sou definida, meus braços, minhas pernas não são. Então como é que eu vou ter um abdômen trincado? Não faz sentido, pra mim, pelo menos não faz sentido. E ela disse, deixa minha barriga bonitinha, sequinha, que eu vou construir até onde eu quiser e da forma que eu quiser. Hoje eu sou muito realizada com o meu corpo, muito satisfeita. Não tenho realmente esse desejo de ser uma pessoa sarada, malhada, não tenho. Eu gosto desse corpo mais feminino, mais natural. A cirurgia plástica foi um passo muito largo que eu dei, mas as minhas dietas e os meus treinos foi quem fez com que eu chegasse aqui. É um trabalho em conjunto, onde literalmente o protagonista é a paciente. Sou eu. Exatamente. Só depende de mim e só depende de você. O resultado ele consegue entregar, ele consegue melhorar muito o corpo delas, né, das nossas pacientes. Mas o resultado depende dela. E assim, não existe o resultado. Né? Até eu estava refletindo esses dias que a gente geralmente posta foto assim, antes e depois. Não é um depois. Nunca é o resultado. Nunca vai ser o resultado. Você sempre pode melhorar. Você sempre pode conquistar mais. Então, e se você não fizer, você vai piorar a situação. Justamente. Então, dieta, cirurgia plástica, dieta e treino tem que estar tudo casado. Perfeito. E quando que nasce a ideia do Lamarck Performance? Foi realmente após a mentoria. Nós somos os primeiros mentores dele, né? Como que funciona? Os mentorados deles. Como que funciona? O que é o Lamarck Performance? É um atendimento diferenciado, que a gente viu essa necessidade de que as pacientes passassem primeiro por mim. Muitas pacientes, quando chegavam no consultório, ficavam sem saber o que perguntar, ficavam nervosas. Muita gente fica nervosa, né, quando vai para o médico. E aí, às vezes, elas dizem até para ele, eu tô muito nervosa, não sei nem o que perguntar. Inclusive, teve isso recente, não foi? Que não passou por mim primeiro. E aí, após essa mentoria, eles falaram, né, que já tinha essa forma de trabalho, que viu que melhorou muito, porque o cirurgião plástico, que é o nosso mentor, ele também tem esse perfil de César, ele é mais na dele, ele é mais sério. E, por coincidência, a esposa dele também é enfermeira. E aí, ele trouxe ela para trabalhar com ele também, e aí as pacientes todas passam primeiro por ela, e depois é que vão para ele. Então, a gente implementou
da mesma forma, o mesmo processo. Então, hoje, ela marca performance o que é? A paciente chega, passa primeiro por mim, eu realizo um questionário com ela e ali eu já vou deixando a paciente à vontade, já vou criando conexão com ela. Ela se sente mais confortável por ser mulher para mulher, então ela já começa a criar algumas dúvidas, já começa a conversar, esclarecer. E aí já digo algumas vezes, ó, ele vai pedir para você perder peso, não sei quanto, mas eu acredito que ele vai pedir, que a gente faz a bioimpedância, né? Então já vejo o IMC sempre mais alto, então já digo, olha, eu quero operar peito e barriga. Aí eu já digo, ele não opera os dois. Ah, mas eu vou pagar particular. Aí eu digo, tudo bem, mas a gente não opera. Eu sempre falo a gente como se eu participasse de fato na cirurgia, né? Mas faz parte. Eu digo, a gente não opera, primeiro por segurança. Então, não realizamos. Vamos primeiro para a sua queixa principal? E aí aconteceu de uma paciente recente, ela falou isso, né? Que queria os dois, que queria pagar à vista, tal. E eu disse que não, ela foi para consulta com ele, depois voltou para mim, pegou o orçamento e foi para casa. Aí quando chegou em casa, ela disse ao marido, doutor César fora de cogitação. Aí ele, por quê? Ele não opera os dois. Eu não tenho condição de parar 2 vezes. Eu quero fazer mama e barriga no mesmo dia, eu quero parar só uma vez. Aí ela disse que o marido dela escutou e ficou calado. Aí quando foi depois, ele foi conversar com ela. Fulaninha, mas se a gente vai pagar essa sua cirurgia à vista? E o doutor disse que não quer fazer. Disse que não é seguro. Por que você quer se submeter? Aí ela, não, eu vou fazer com o doutor fulano, que ele fez da minha amiga e fez tudo num dia e não sei o que, não sei o que. Aí o marido dela disse, não, você não vai fazer não. Se ele disse que não é seguro, você não vai fazer. Você vai fazer com esse médico aí. Porque ele não está visando dinheiro. Ele está visando a sua segurança. Uhum. E para mim isso é importante. E para você também, até porque a gente tem filhos. E eu preciso de você. E aí ela veio, decidiu, operou com a gente. Está super satisfeita. E o tempo todo ela via, se eu tivesse feito tudo. Meu Deus do céu. Não que o pós seja tão difícil. Não é, gente. Não é. Já foi. Não é. Hoje não é mais. Com as tecnologias é totalmente diferente. Mas assim, ela disse, eu não sei como seria se eu tivesse feito os dois. Então assim, graças a Deus que eu encontrei vocês. E graças a Deus que eu fiz só uma. Vou me programar para daqui a um tempo fazer a outra. E aquela minha amiga, sabe, Bia, que fez tudo, vai precisar voltar pro bloco para retocar, porque não ficou tão bom. Então assim, são coisas que a gente realmente precisa analisar, pesar e olhar de fato fora da caixa, né? De fato o que acontece. Se a gente está dizendo que não faz por segurança, então é acreditar na equipe e confiar. E aí eu vou pedir para a doutora César falar um pouquinho mais tecnicamente do porquê que não é seguro, porque eu acredito que muitas mulheres passem por essa situação. Inclusive eu fiquei revoltada quando o doutor César disse que não ia fazer minha lipo e meu peito junto, mas enfim, mas tô colada, não abro mão. Mas tecnicamente falando, por que não é tão seguro? Por que o senhor não opera? Por que o senhor não recomenda? Pois, cirurgia combinada pode ser feita, desde que respeite, né, a condição clínica do paciente e o tempo, né? A orientação da sociedade ali entre 5 até 6 horas é um tempo que dá segurança em relação as porcentagens de complicações que vão se elevar depois desse tempo. Então, eu só faço cirurgia que chega mesmo combinado, tipo lipo mais abdominoplastia com enxerto de glúteo. Geralmente dá em torno de 5 horas, entre 5 e 6 horas, certo? Então, dá para fazer. Mas tipo mama com abdômen, dependendo, Da mama. não dá para fazer. Mas se for uma mama pequena, só prótese, com abdominoplastia, dá para fazer. Então, a questão não é fazer... Ou seja, não é que não faça, é que cada caso é um caso. Isso, não é que eu não faça procedimento combinado, mas desde que tenha uma estimativa assim, lá no centro-oeste, no sul e no sudeste, tem que chegar aqui, senão o paciente vai... Aqui não tem. Então, hoje, a gente disponibiliza todas as tecnologias de ponta, desde da infiltração do soro até a tecnologia de retração de pele. E as melhores técnicas. E as técnicas de mama com cicatrizes reduzidas, enterro curto, não mais aquela técnica que a gente tem paciente que prefere, a gente realiza, não tem problema.
Eu não me preocupo. Mas hoje o paciente ele visa muito a cicatriz, ele vive uma mama mais marcada, com durabilidade. E tudo isso já acontece lá fora. Se você para cá, o paciente vai chegar para você, você faz isso? Não. Então eu prefiro fazer fora. Inclusive, entendeu? essa paciente que a gente operou esses dias, a filha dela operou com outro cirurgião ano passado, então não tem tanto tempo, né? Foi no ano passado. E aí ela me perguntou o que era que a gente tinha de tão diferente para oferecer. E aí eu falei, né? César está em constantes atualizações, congressos, cursos, investindo em tecnologia, investindo nas técnicas mais atuais que a gente tem no país. Então, esse é o nosso diferencial, além da assistência que a gente presta. Então, a partir do momento que a paciente vai para a consulta do Lamarck Performance, ela já sai dessa consulta com o meu telefone pessoal. Eu não tenho 2 telefones, ela sai com o meu telefone pessoal. E qualquer dúvida que venha a surgir, ela pode fazer contato diretamente comigo. Então, não é com o concierge, não é com uma secretária, é comigo. Então, eu consigo tirar essas dúvidas dela a partir daquele momento. E é real, viu, gente? Eu passei por isso. Bia estava viajando e meu umbigo sangrou. E aí eu liguei desesperada para ela, tadinha, ela viajando, e ela me atendeu, ela me deu assistência, ela pediu foto. Então, e no meu tempo não tinha ainda o Lamarck Performance, não, viu? E realmente foi assim, ela me atendeu de forma direta. Então, assim, a gente busca realmente ter esse diferencial no atendimento, de ser algo mais humano, mais caloroso. O cirurgião não ajuda muito, né? Mas aí eu tô aqui para fazer essa parte. Gente, agora eu queria a participação do pessoal que está acompanhando a gente na live. Sim. E eu queria que vocês fizessem perguntas. O que vocês queriam saber aí do... Já tem uma aqui. Olha lá, ó, então vamos. Eu vi uma aqui, deixa eu procurar. Doutor César, já fiz redução de mama até hoje. Após 35 anos, tenho sensibilidade nos seios. Até na hora do banho, dói. É normal? Foi Janete que perguntou. E aí? Ó, Janete, não é normal você ter uma alteração de sensibilidade tanto tempo, assim, 35 anos. Eu acho que vale a pena fazer uma avaliação mais criteriosa. Nos primeiros meses a gente tem essa alteração de sensibilidade. Algumas pessoas perdem a sensibilidade por um tempo, na maioria das vezes é passageiro, né? Outras têm um aumento da sensibilidade, então, como ela aí, uma água, um vento já incomoda, sabe? Mas isso, a tendência é melhorar ali nos primeiros meses. 3, 4, 5 meses a gente tem uma melhora desse paciente. Agora, é evidente que depende da técnica que foi utilizada, a manipulação na região próxima dos nervos. Então, isso é muito relativo. A gente não considera normal você ter uma alteração da sensibilidade depois de tanto tempo, 35 anos. Será que tem alguma coisa a ver com cirurgia? Não tem? Então tudo isso tem que ser levado em consideração. As técnicas hoje limitam essas lesões nervosas. Então a gente, apesar de fazer a manipulação da mama, a gente manipula de uma forma mais cuidadosa com as técnicas atuais. Entendeu? Mas é bom uma avaliação criteriosa para poder até mesmo separar da cirurgia e buscar outra causa, né? E aí, para avaliação, pode falar no direct que eu respondo. Eu também ainda tenho um pouco de sensibilidade em volta do umbigo. Entendi. Mais sensível, né? A cirurgia do abdômen, eu considero assim, de maneira, é um pouco diferente da mama, porque a mama a gente sabe o nervo que vai para ela, mais ou menos a localização dele. Então a gente não manipula tanto a área. O abdômen faz um descolamento. Então a gente sai seccionando nervos e a gente sai seccionando os vasos, né? Cortando nervo e vaso. Então há uma, digamos assim, maior risco de perder, geralmente no abdômen, deixar de ter sensibilidade. No abdômen é mais propício, porque você corta tudo, descola tudo, uma quantidade grande de nervos, sabe? Mas na mama a gente tem, né, esse cuidado maior, principalmente por ser um órgão
digamos assim, bem feminino em todos os aspectos, e a sensibilidade não vai deixar de ser importante, né? Principalmente para a vida pessoal. Sim. No abdômen, digamos assim, isso incomoda menos do que a mão, mas pode acontecer mais propício no abdômen pelo descolamento, que descola muito mais do que a mama. Mas é interessante, porque não é todo o abdômen, é em volta do umbigo, no meu caso, né? Em volta mesmo ali. E não é que eu não sinta, eu sinto, só que quando toca, sabe aquela sensação quando a perna tá doente? E aí como se formigasse assim, sabe? Quando toca. E se for um toque de leve, se for um toque mais pesado, eu sinto tranquilo. Então, eu acredito que minha recuperação tenha sido maravilhosa. Sim. As mais superficiais, ao frio, ao calor, à pressão, entendeu? Então, cada um vai responder de uma forma. De uma forma, cada corpo. Então, voltou, tem a pressão, mas talvez ao calor não tem. Então, são essas... Mas no abdômen de escola, mas tem essa possibilidade maior de ficar com alteração de sensibilidade. Essa daqui eu mesmo respondo. Não, eu acho que não. Tenho 1,52 de altura e 59 quilos. Preciso perder peso para fazer lipo? A Rose. Rose, assim, o critério de obesidade, né, que a gente contraindica as cirurgias, ele está sendo atualizado constantemente, né? E eu vi um trabalho agora de que o critério de obesidade não é mais só o IMC, né? Que era acima de 30 para cima já era obesidade. Esses pacientes eles não operavam, né? Então por isso que a gente faz uma bioimpedância todo paciente, para a gente ter uma avaliação criteriosa, né? Hoje você ter acima de 25 IMC e com algum outro problema associado já pode ser considerado obeso. O que era sobrepeso. Não, você é acima de 25, mas ter alguma outra alteração clínica pode ser considerado obeso. Então, ou seja, só piora pra gente, né? Se ela disse... Só dificulta. Não, mas justamente. Por quê? Tem pacientes que têm o IMC de 27 e é muito mais saudável que o paciente que tem 25. Entendeu? Depende muito por isso. Então, assim, se fosse considerar aqui só dividir o peso pela altura ao quadrado, provavelmente ela poderia operar, entendeu? Geralmente a gente faz a lipo 27 para baixo, na maioria das vezes 26. A gente estimula o paciente que ele vai entregar um resultado melhor e o paciente vai ficar mais satisfeito. Sim. O paciente operar com 28, pode operar com 29? Pode. Não é contraindicado. Mas você tem que respeitar o limite que você pode retirar, vai sobrar mais gordura. Foi isso que o senhor me explicou quando eu tive com o senhor. Você disse, ó, a gente tem um limite que a gente pode retirar. Acredito que é uma porcentagem do peso? De 5 a 7% e 40% de superfície. Então, se você, digamos assim, está 3 quilos acima do peso e eu só posso tirar 3 quilos, você vai considerar, quando eu tirar os 3, você vai considerar, vai continuar com aqueles 3. Que era o seu, que eu iria tirar se você estivesse no peso normal. Eu só tirei o seu excesso. Mas o que eu iria tirar para dar um refinamento, não posso. E a gente respeita isso. Eu sei que tem gente que não, o besteira pode tirar aí 10 logo, 15. Né? Tem paciente que chega para mim e diz, fulano, não é assim. Entendeu? Poder é o que eu digo aos pacientes. Pode tudo. Mas se tiver um problema, você tem que justificar. Então, por ela aqui, Rose, né? Ela provavelmente poderia fazer a lipo, mas é claro que precisaria ver a bioimpedância, porcentagem de gordura, quantidade de água, proteína. Pois cuida, Rose, já marca a sua consulta que você pode operar, tá? Eu não posso, vou ficar para depois, que eu ainda tô correndo atrás dos meus 10 quilos ainda. E assim, o que eu sempre converso com as pacientes, né, antes mesmo delas passarem por ele, é justamente isso. Eu reforço, repito, falo novamente. É segurança. Então a gente quer dormir tranquilos, quer acordar tranquilos. E só uma coisa assim, voltando no assunto de quando a gente iniciou esse, digamos assim, essa nossa parceria. Justamente nesse maio que eu fui fazer o curso, o evento da sociedade, foi um médico, um cirurgião plástico, lá do Rio Grande do Sul.
e que a esposa dele, ela faz toda essa logística na clínica dele. Verdade. Então isso foi quando eu cheguei, Bia, a mulher faz tudo e é isso. Ela conversa com o paciente antes, ela prepara o paciente. Eu digo, isso é fundamental. E hoje todo paciente fala, sabe? É impressionante que Bia ganha mais a logística. Aí o senhor faz a obra de arte e Bia ganha os créditos. Ela tá me dizendo, paciente, fulano, falou isso, fulano. Não sei se ela tá inventando, né? E aí, gente, eu tô inventando. Tá não, porque eu só operei por causa de Bia. Não vou mentir, né? Vou mentir, né? Mas e eu acredito que essa conexão... Porque eu acredito que o público do senhor, 90% deve ser feminino. Sim. Então, esse contato com uma outra mulher... É como se ela entendesse nossos perrengues, o que a gente tá sentindo, as nossas frustrações. Então, eu acho que essa conexão é que traz isso, né? Sim, você acaba se conectando. Uma coisa também interessante é que quando eu fiz a minha cirurgia, que foi em novembro de 2023, foi quando eu comecei a virar blogueirinha, como diz, né? Eu comecei a usar mais o Instagram, comecei a aparecer mais, a mostrar meu rosto, falar, abrir muita caixinha, todo dia eu respondia, eu tinha que fazer, estava operado, né? Então eu ficava o tempo todo no Instagram. E aí muitas pacientes que a gente operou após a minha cirurgia chegaram para mim e disseram, eu vim para a Dr. César por causa de você. Por conta da sua cirurgia, pelo que você falava, como foi o seu pós, como foi tranquilo, o seu resultado. Então, se ele entregou esse resultado na mulher dele, ele também pode entregar um resultado muito bom em mim. Então, começou, na verdade, essa conexão com as pacientes a partir da minha cirurgia. Então, hoje eu tenho como um dever também, assim, cuidar do meu corpo, mostrar para mim, primeiramente, e para as pacientes que seguem a gente, né, que é possível, mas que muita coisa depende de mim. E elas começaram a sentir essa segurança com o que eu falo, com o que eu faço. Às vezes quando eu posto que estou na academia, aí vem me dizer que eu não fui, mas eu vou. Ou então quando eu não tô sem postar, Bia, cadê? Tô na academia e tu não tá indo. Então assim, criou realmente essa conexão. E é engraçado também quando as pacientes chegam no Lamarck Performance, eu sempre me apresento. Eu digo, eu sou Beatriz, sou esposa de César, você vai passar primeiro por mim, vou fazer isso, isso e isso. Em seguida eu vou levar você pro consultório. E aí ela diz, eu já lhe conheço, já sei tudo da sua vida. Não precisa nem você me dizer seu nome, porque eu já sei de tudo. Maravilha, então já estamos em casa. E aí falo da minha cirurgia, falo da minha experiência, mostro minha foto. Aí quando eu vejo o corpo delas, eu procuro alguma paciente que já operou com a gente, que tem algo parecido com ela. Eu digo, ó, essa paciente, assim, assim, assim. Então, realmente eu consigo me conectar de uma forma melhor com elas. E aí, quando vão para César, elas já vão mais preparadas, com o coração mais tranquilo, já sabem mais ou menos o que vai perguntar, porque eu digo, isso você vai perguntar para ele, eu realmente não sei o que responder. Porque eu também só vou até onde eu consigo, até onde eu sei responder. Se eu não sei, eu digo, isso daí você vai perguntar para ele. E ela já chega para ele direcionada, como ele também já sabe tudo que elas me falaram, porque à medida que a gente vai conversando, eu vou fazendo algumas perguntas e escrevendo, então ele já tem todas as respostas. Quando eu vou fazer o peso, quando eu vou a bioimpedância, quando eu vou fazer as fotos, eu já tenho mandado para ele todas as informações que ela me passou. Ele já tem a leitura da paciente. Aí em seguida eu mando as fotos e em seguida eu mando a bioimpedância. Então quando a paciente chega para ele, ele já tem clareza do que ele vai conversar com ela, porque eu já preparei, já mandei para ele. Você prepara os dois lados, tanto ela quanto ele. Então isso fez com que a gente fosse cada vez mais assertivos na indicação cirúrgica. Então às vezes ela tem uma expectativa, eu digo, ela quer avaliar isso, mas tem isso e isso. Ela já fez esse procedimento, já operou isso, então já preparo ele, então a paciente só vai depois que ele lê tudo, depois que ele vê foto, depois que ele vê bioimpedância, ele diz, pode mandar a paciente. Então a paciente já chega lá, já sabe o que vai falar e ele já sabe também o que vai responder. E aí, pegando o gancho disso que você disse, Bia, de que as pessoas te acompanham e que você mostra isso, eu também te acompanho, né? E eu também vi em alguns momentos que você procurou
se especializar nesse quesito dessa comunicação, dessa aproximação. Eu vi que você fez treinamentos, que você então foi um processo de fato construído para que chegasse nessa realidade. Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo para que você desenvolvesse essa característica, né, de se conectar com essa paciente. Quando eu fiz a cirurgia, que eu parei, né, fiquei ali um mês sem atender, foi quando ele chegou para mim e disse assim: Bia, eu preciso de você na burocracia, a gente está crescendo e só no pós-operatório não é mais só isso que eu quero, eu preciso que você me ajude com pagamento, com contrato, com essa parte burocrática, porque eu não estou mais dando conta, porque realmente, graças a Deus, a gente já estava crescendo mesmo antes da mentoria, né? E aí eu disse: meu Deus, não sei, eu vou ter tempo pra como? Eu tenho filho, eu tenho casa, eu já faço pós-operatório, já dou de conta das pacientes tudinho. E na época eu também fazia a parte de estética, de harmonização facial, né? Eu, inclusive, amava essa área, amo, tenho uma admiração enorme por quem faz. Inclusive, Brenda vai estar com a gente, né? No dia da... Sim, Bioterapia vem aí, gente. Tá chegando dia 7. E eu tenho uma paixão imensa e uma admiração pela harmonização facial. Eu gostava muito do que eu fazia. E aí, quando ele chegou me chamando pra fazer mais isso, eu disse: eu não tenho condição, eu preciso parar de fazer alguma coisa. Eu não tinha como deixar de ser dona de casa, nem de ser mãe, nem de fazer pós-operatório. Aí ela escolheu abandonar a gente. Abandonei a harmonização facial. E aí eu disse: mas agora eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Porque além de tudo, ele disse: eu preciso que você também venda. Mas eu preciso aprender a vender. Eu não sei vender, nunca trabalhei com venda. E aí eu fiz um curso, fiz uma... esqueci a palavra agora, fiz com a Adna. Ela tem um acompanhamento de 3 meses. E foi uma virada de chave também. A Adna, ela é daqui de Petrolina, fiz aqui mesmo. E foi quando eu disse: rapaz, tudo começou realmente assim com ela. Essa palavra dela, dizer: você precisa ser mais intencional na forma de se vestir, no falar, no comunicar. Cheguei a pensar em fazer um curso de oratória, mas não tive tempo, acabei não fazendo. Algumas pessoas até me perguntam se eu fiz, mas não fiz. Foi realmente espontâneo. E uma curiosidade: quando eu era criança, eu já tive um programa na rádio. Aí, eu fui jornalista. Era um programa infantil. Todo domingo pela manhã na rádio da igreja, lá da minha cidade. Por essa vocês não esperavam, né? E aí, assim, quando as pessoas me perguntam se eu fiz curso de oratória, aí eu lembro. Eu disse: acho que vem da infância, acho que herdei de lá. Mas não, realmente é natural, é tudo espontâneo. É tanto que quando a gente vai gravar vídeo com marketing, eu não gosto de me produzir muito, assim, de fazer aquela maquiagem, aquele cabelo. Eu vou do jeito que eu estou aqui. Quem fez minha maquiagem fui eu, tô com o cabelo, não foi escovado, tomei banho e vim, até porque não deu tempo, que eu tava atendendo. Então, assim, eu gosto de ser eu. Nas câmeras, nas imagens que as pessoas vão ver no Instagram, sou eu. Para que quando elas cheguem no consultório, elas vejam que realmente sou eu. Não é uma pessoa ali maquiada, produzida, de cabelo arrumado, não, sou eu. E aí, até esses dias, algumas pacientes chegaram e disseram: você é mais bonita ainda pessoalmente. Eu: que bom, fico muito feliz. E mais simpática ainda, melhor ainda. Então, se pessoalmente ainda tá melhor, isso é maravilhoso. Verdade, né? sem dúvida. Porque ao contrário, que não seria legal. É isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Boa noite. Quanto tempo após o parto posso fazer lipo? Vixe, eu não vou me lembrar quanto tempo foi o meu, não. Mas responda aí, doutor César. Após o parto, assim, uma lipoaspiração, o ideal é que pelo menos ela tenha terminado de amamentar. Eu me lembro que teve essa pergunta. Porque tem medicação, tem recuperação. Aí é melhor, eu sempre oriento os pacientes: olha, curta a amamentação. Quando é mama, a gente pede 6 meses após parar de amamentar, para que as mudanças da mama elas sejam, né, amenizadas, né, depois da gestação. E tipo, lipo, abdômen, a gente geralmente é em torno de 3, 4 meses após parar de amamentar, entendeu? Porque tem uma mudança no corpo. E eu sempre digo que tem paciente muito ansioso, tem paciente que... Grávida já tá perguntando. É bem comum, sabe? O paciente às vezes
tá no começo de uma gestação, vai para consulta, sabe? Assim, no começo de uma gestação. Eu descobri que tô grávida, mas eu quero Minha saber... senhora, a senhora não veio no médico errado, não? Não, mistério não. Como é que eu posso fazer? Porque a senhora não sabe quanto peso vai ganhar, quanto peso vai perder, quanto sua mamãe vai Mas é bem crescer. comum mesmo. Acontece. E a gente diz, vamos com calma, curta Respeite a cada amamentação, sabe? Da gestação. Depois que finalizar, vem para consulta. Aí a gente vai poder traçar um tempo. Geralmente, 6 meses após finalizar a amamentação para mama e o contorno corporal, abdominoplastia, 3, 4 meses após suspender a amamentação. E tem um aspecto que a gente não se atenta, mas que eu vivi, porque eu operei também meses depois que a minha neném nasceu, né? Minha neném não tinha 1 ano ainda quando eu operei. E um aspecto que a gente não se atenta, a gente tá tão naquela ânsia de voltar ao nosso corpo, de se sentir mulher de novo e tudo mais, que a gente não se atenta que a gente não consegue colocar o nosso bebê no colo. E isso é doído. Demais. Isso é um processo sofrido. Por mais que você não amamente mais, que era o meu caso, né? Eu já não amamentava mais, mas eu não podia pôr ela no colo, porque eu tava me recuperando. E ela queria o meu colo, ela pedia o meu colo, Ainda, né? e eu não podia colocar. E não tem colo no mundo que substitua o colo da mãe. Então, vamos lembrar disso também, gente. Vamos tudo no seu tempo, porque é doído seu neném pedir colo e você não poder dar. É você respeitar a fase, né? Sim. Se a gente escolheu gestar, ser mãe, a gente precisa realmente ter aquele primeiro ano de entrega, Sim. né? E aí não é que você vai esquecer de você, não é isso. Você vai continuar fazendo seus cuidados, né? Academia, dieta, treino, então, e cuidando do seu bebê. E aí depois você começa realmente a se E olhar. isso vai melhorar o resultado, né, Até Bia? porque você vai perder peso, você vai melhorar psicologicamente, também tem uma influência muito grande. Então é você respeitar cada momento da sua vida. Se você escolheu gestar, você precisa realmente se entregar. Verdade. E agora, eu queria saber, de fato, o lado que ninguém conta do empreender. Qual que é o lado mais difícil, o maior perrengue? O perrengue chique, como diz minha amiga Laine. A pedra do caminho, que a gente tem que catar ela e fazer dela uma pedrinha para construir esse castelo. Qual o lado que ninguém conta? O que eu posso falar assim desse lado difícil é principalmente a gente que está aqui, eu falo da cirurgia plástica aqui na região do Vale de São Francisco, a gente sempre buscar as atualizações, entendeu? Não se acomodar. E isso é difícil, porque é tempo, é viagem, é aprimoramento. Então, em relação à cirurgia plástica, essa questão de você sempre estar indo atrás das novidades é fundamental. Fundamental. Só que isso como eu falei, leva tempo. Tempo, dinheiro. E justamente, investimento. e aí você, digamos, naquela semana você já não vai operar. E aí já a agenda já Impacta no caixa do final do mês. E principalmente a gente, que é hoje apenas a empresa. Então, assim, eu me dedico exclusivamente à empresa e Bia também. A gente não trabalha mais, eu não dou plantão. Inclusive, esses dias, a primeira semana que você postou a frase, qual foi a primeira frase que você postou que não foi desempregado? Como foi? Que a gente empreender é você acordar todo dia desempregado. Isso, foi essa frase. E aí, uns 2 dias antes, César tinha olhado pra mim e disse, Bia, nós somos 2 desempregados. Aí, ó, tá vendo? Não menti. Até o mês passado, ele era concursado da EBSE, né? E atuava no HU, ele dava plantão ainda no HU. E aí ele pediu desligamento em dezembro, não foi? Pediu demissão. Para realmente se dedicar à cirurgia plástica. E aí ele olhou para mim assim e disse, Bia, nós somos 2 desempregados. A gente precisa trabalhar muito. Eu disse, não, nós não somos 2 desempregados. Nós, graças a Deus, estamos com a nossa agenda de janeiro e fevereiro fechada e março praticamente fechada. Então não somos desempregados, a gente só precisa se dedicar cada vez mais para que a gente alcance cada vez mais.
não só financeiro, não é esse o nosso objetivo principal. É realmente entregar resultados, entregar alegria, satisfação. É tão bom, inclusive ontem a gente encontrou um casal, ele operou a mulher, né? E aí chegou outra pessoa dizendo que queria fazer o abdômen com ele. Aí o marido dela disse, o homem é bom. Ela disse, então se o marido tá dizendo... Se o marido aprovou... E assim, na cirurgia plástica a gente tem de tudo. Tem inclusive uma paciente que operou recentemente que separou porque está se sentindo tão bem, tão maravilhada, que ela disse, não é mais o que eu quero pra minha vida. Talvez o casamento já estava desandado e ela tomou a decisão, ela separou. E assim, tem de tudo na cirurgia plástica que você imaginar. Aquela maca ali, só o que tem é conversa, é troca, informação. Então assim, tem de tudo mesmo. E a gente sempre tem que estar inovando. Sempre. O mundo ele não para de girar, sabe? E a gente sempre tem que estar inovando. E assim, quando você pega um ambiente assim, propício para você crescer, teoricamente é mais fácil, sabe? Então, por isso que qual perrengue? A gente não vou dizer assim tanto perrengue, porque a gente pegou um ambiente que não tem nem uma comparação, sabe? Em relação a esse tipo de experiência. Não estou falando técnica pode até ir buscar. Mas para você oferecer uma experiência dessa, você tem que se dedicar. Não é simplesmente botar uma coisa, é você. Entendeu? E a gente sempre está conversando. Essa é a vantagem. Que é a conversa. Então ela fala, tem que melhorar isso. Isso aqui é muito bom, isso aqui. E a gente vai ouvindo umas coisas concordam. E nessas conversas tem uns desencontros? Não, desencontros não, mas não, assim, quando eu falo desencontro é discussão, não tem. Mas às vezes eu concordo e às vezes eu discordo. Eu digo, não, isso aí não tem nada a ver, não. Aí talvez tenha, talvez não tenha, tá? Mas isso acontece. E a gente, bom é isso, que a gente conversa. Às vezes, isso tem que melhorar. Não, já estou fazendo isso para melhorar. Dessa forma. Porque assim, ele opera a paciente, aí ele vê geralmente com uma semana e depois ele só vê com um mês e com 3 meses. E aí quando eu já... Na primeira semana eu vejo tudo. Isso. Até retirar o dreno. Aí depois a paciente ficou só comigo, né? Ficava comigo, que inclusive nossa equipe cresceu. Hoje a gente tem Emília, que é minha irmã, que é quem assumiu de fato o pós-operatório. Então quem faz esse acompanhamento hoje direto é ela, mas eu continuo nesse processo, porque hoje eu estou realmente focando nessa parte da sociedade, afinal hoje eu sou sócia, né? Então eu estou mais nessa parte burocrática, organizacional, contratos, pagamentos, fechamento de vendas, das cirurgias, então eu estou me dedicando Você mais ficou na parte mais comercial, vamos dizer assim. Eu estou me dedicando mais a essa parte. Ainda atendo, mas são casos isolados e específicos. Atendo muito pouco hoje, quando a Emília precisa viajar, quando ela não pode atender. Mas hoje, de fato, quem está atendendo é ela. Então, me perdi. Normal, acontece. Antes, que eu disse que a empresa cresceu, tem uma pessoa, me perdi. Vai lá, faça outra pergunta. Não, agora eu quero saber de você. Tem uma pergunta aqui no Instagram. A abdominoplastia pode ser feita mais de uma vez? Pode ser feito mais de uma vez. Agora depende muito do motivo dela fazer mais de uma vez. E quais motivos pode ser feito mais de uma vez? Por exemplo, se ela fez uma abdominoplastia, não tirou uma quantidade de pele realmente que ela precisava, ou se ela engordou e ganhou muita pele, ou se ela emagreceu e sobrou muita pele. Então, tem todo um contexto. A cirurgia pode ser feita, né? Isso é uma abdominoplastia secundária. Na maioria das vezes, não precisa uma nova abdominoplastia. A paciente às vezes pensa, ou é uma mini abdominoplastia ou a lipo. Entendeu? Para você ter 2 abdominoplastias, tem que ter, né, uma sobra de pele grande, que o paciente ganhou numa gestação, no momento que ele engordou. Mas não pode realizar, depende da história. Geralmente é mini abdominoplastia, que a gente faz com a lipo. De agregar todas essas funções em você sozinha, qual o maior perrengue? Qual o lado que ninguém conta? Qual o maior desafio? Qual a pedra do caminho? Então, assim, quando você sugeriu isso, né, esse nosso momento,
eu cheguei a pensar assim, o que é que eu vou falar? De fato, assim, um momento mais difícil. Graças a Deus a gente não teve ainda, e espero que não tenha. A gente não teve esse momento difícil, não tivemos. Mas, para uma mulher, mãe e empreendedora, é cansativo. Eu acredito que o mais difícil é esse. E às vezes ele acha que a parte dele é mais difícil. Então ele precisa enxergar que é difícil para os dois. Ele sempre acha que a parte dele é mais difícil. É difícil você tá com sua cabeça focada quando você está fora de casa, focar realmente naquilo. E quando você está em casa, você precisa focar em casa. Uhum. E isso eu tenho me policiado muito, porque eu uso muito celular, eu respondo muito paciente. Então, assim, é 24 horas. Eu respondo 24 horas. Mas eu tenho me policiado muito a isso, a tentar separar horário comercial e horário em que eu estou em casa. Claro que estando em casa, eu ver ali uma mensagem importante de um paciente, uma ligação, é claro que eu vou atender, vou responder. Mas eu realmente tenho me policiado muito a ter uma atenção maior à minha filha, principalmente, a ele também, porque eu estava de uma forma que eu estava 24 horas online, né? Então não pode ser assim. Eu acho que o difícil é é cansativo, é pesado. Ele faz a cirurgia, mas ele faz só a cirurgia. Chega em casa, ele vai descansar. Quando eu chego em casa, eu não vou descansar. Uhum. Chego em casa, eu tenho que dar atenção a Isa, eu tenho que fazer alguma coisa pra gente jantar, eu tenho que brincar com ela. Ele também dá essa assistência, mas assim, é a mãe, a gente sabe que é a mãe. Então é cansativo, é pesado, mas a gente sabe diferenciar. A gente sabe ser 3, ser 4, ser 5 ao mesmo tempo. Coisa que a maioria dos homens não sabe. E que também, às vezes, não enxergam. Então, eu acho que, às vezes, a maior dificuldade é isso. É você fazer tantas coisas num dia e ele, às vezes, dizer, sua vida é fácil demais. Porque ele passou realmente o dia em pé, operando, concentrado. Mas eu também passei o dia trabalhando, não passei o dia sentada ou deitada lendo um livro ou rolando no Instagram. Eu rolo o Instagram de forma intencional. Uhum. É tanto que meu tempo de Instagram é limitado, porque eu uso ele de forma intencional. Porque a gente sabe que se a gente deixar, a gente passa 5 horas no Instagram. Imagine 5 horas do seu dia rolando tela vendo a vida dos outros. Eu fico no Instagram de forma intencional, de forma que eu agregue e que eu traga também coisas pra gente. Mas assim, de dificuldade de fato, a gente não tem tido, porque nós estamos como pioneiros. Então, isso tem facilitado muito pra gente. Então, eu lembro que quando eu tive a primeira conversa com a Adna, ela me perguntou qual é a sua maior dificuldade? Eu falei, concorrência. E aí, depois que eu terminei a mentoria com ela, fez a mesma pergunta, qual é a sua dificuldade? Eu disse, abri a cabeça de César, porque a gente não tem concorrência direta. Uhum. Para o que eu quero entregar, para o que eu quero fazer no Vale, a gente não tem. Você só precisava mostrar isso a ele, fazer ele enxergar isso, né? E graças a Deus enxergou. E mais uma vez, gente, eu quero agradecer nossos parceiros e patrocinadores, Vinícola Cavalieri, com a gente patrocinando tudo isso aqui. Tudo isso aqui só acontece e está acontecendo por conta deles. Vinho dos Vales, representante oficial da Vinícola Cavalieri no Vale do São Francisco. Transjota Transportes, precisou de transporte de carga, só chamar. The Auto Center, tudo para o seu carro num lugar só. Conexão Agência, assessoria de marketing, precisou de marketing, conexão, de tudo você encontra lá, tudo. Lamarck Performance também patrocinando aqui o nosso dia, o nosso Histórias e Vinhos. E aqui Cópias, tudo em gráfica você encontra lá. E Esquadro também, que é o nosso engenheiro, o nosso arquiteto, e ele que é responsável pela nossa loja linda e por tantos outros projetos que a gente já fez. E para finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa e todas essas histórias lindas, eu queria saber, que eu acho que o povo todo está curioso para saber, se em algum momento essa junção profissional interferiu no pessoal, no marido e mulher em casa. Não, a gente, inclusive, foi o que ela falou, não misturar, né? O que acontece em casa, resolve em casa, o que acontece na empresa,
resolve na empresa. Então a gente separa bem isso, entendeu? É como eu falo, às vezes a gente tá retado um com o outro, sabe? Mas vai lá e exercer nosso trabalho de maneira profissional. Ela vai fazer os atendimentos, vai continuar mandando todas as informações, eu vou continuar atendendo, o paciente vai voltar para ela, vai tirar o resto das dúvidas. Quando é pós-operatório, que é à tarde, ela vai estar comigo, me ajudando, retirando dreno, ajustando faixa, orientando o paciente. E mesmo assim, o que a gente busca é isso, que era uma preocupação, entendeu? De que toda a vida profissional e pessoal estivesse misturado. Tem que separar. Isso aí é evidente, a gente busca deixar realmente uma linha bem definida no que é pessoal e no que é da empresa. Eu achei belíssima a história de vocês. Uma parte eu já conhecia, mas eu achei belíssima saber um pouquinho mais. Queria deixar aqui a minha gratidão por vocês terem topado estrear esse momento comigo. E para marcar esse momento, eu queria entregar um presente para vocês, que é um pouquinho do Histórias e Bimo, para que vocês levem para casa, para que esse momento também fique marcado para vocês, além das redes sociais. E quero dizer que foi mais uma vez um prazer imenso. Doutor César, espero encontrar o senhor, que eu estou na esperança de perder esses 10 quilos o mais rápido possível, porque eu quero encontrar o senhor bem rapidão. E estamos no foco, mas tá difícil. Bia, obrigado por tudo, pelo acompanhamento, por tudo. Obrigado pela amizade. Você fez um vídeo essa semana que disse assim, eu tava brincando, que eu tenho o dom para isso, né? Todo mundo entra na minha vida de uma forma profissional e eu acabo carregando de uma forma bem íntima, bem comigo, porque... Enfim, eu sou isso, e você disse isso essa semana e mais uma vez me marca, porque realmente virou uma amizade. E eu queria entregar para vocês a nossa plaquinha do Eu Contei a Minha História no Histórias e Bimos. E espero que vocês coloquem num cantinho bem especial lá. Com certeza. Porque foi uma estreia linda, uma estreia maravilhosa. Eu tava nervosa, gente, mas no final deu tudo certo. Tive tanto piriri hoje, tanta coisa que eu não contei ainda, mas eu vou contar. Porque a cada projeto é uma experiência diferente, apesar de empreender, de ter vários negócios, mas cada um uma emoção diferente, cada uma história diferente, mais um filho, além dos 5, dos 3 cachorros, de uma tartaruga que me arrumaram, mais um filho, e foi um prazer imenso recebê-los, só gratidão. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, do nosso CPF e do nosso CNPJ. Um prazer dar início. Quando você me ligou, eu aceitei na hora. Eu disse que eu só preciso cumprir com o César, mas eu já aceitei. E aí ele também topou de primeira, assim, uma oportunidade para a gente também estar aqui contando um pouquinho. Os casais que se inspiram na gente também, né? Que vê a gente junto, crescendo. Então, casais... Não é fácil, mas a gente consegue. Sim. Juntos a gente consegue ser mais, chegar mais, crescer mais. Então, se você tem vontade, como casal, né? Só vai que dá certo. Agora, precisa que os dois também queiram, né? Verdade. Então, foi um prazer. Foi uma honra pra gente estar aqui. Não, foi muito bom. Desde a época, né, da pandemia, né, uma época obscura, que Bia falava, não, vamos fazer uma live, vamos participar de uma live, e eu nunca me via participando. Eu digo, não, Bia, não é muito do meu, sabe, meu jeito de estar participando lá. Mas a Bia, não, vai ser diferente, vai conversar. Acho que realmente foi uma conversa bem interessante, bem leve. Acho que quem puder aproveitar o que a gente falou aqui, principalmente abrir a mente, principalmente saber o momento de pedir ajuda, saber o momento de investir corretamente, né? Porque a gente tem o conhecimento de uma área e precisa de ajuda nas outras. Né? Então, isso é fundamental. Eu agradeço muito a participação, espero que todo mundo tenha gostado um pouco da nossa história e abra a mente para empreender, sabendo que tem todos
os obstáculos, Os perrengues. todos os desafios, né? E que você tem que trabalhar para saber superá-los e ter um resultado, né, que lá na frente você vai poder contar ou passar para outra pessoa. Isso E dar risada, né, doutor César, dos perrengues que a gente passou. Principalmente. Então tá aí, a gente agradece e qualquer dúvida que tiver, manda para a Bia. E Bia responde, se ela não puder, aí ela me passa. Mas eu amei conhecer doutor César no off, sem ser no escritório. Saber que doutor César esteve na balada, que essa é inédita. E eu queria propor um brinde, porque, gente, empreender nada mais é do que coragem e persistência. Então, tenham coragem de seguir, de ir atrás desse sonho que surge na cabeça, assim, do nada, como Bia disse, estava lá rodando em círculos e surgiu na cabeça, porque Deus mostra literalmente. E mais que isso, tenha persistência, porque às vezes não dá certo uma vez, mas a gente tenta de novo, e a gente vai estar sempre tentando, porque empreender é isso, é ter coragem e ter persistência. E aí, antes da gente fazer um brinde para a gente finalizar, eu queria mais uma vez agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, Vinícola Cavalieri, que nos proporciona todos esses momentos que a gente tem vivido ao longo desse um ano e um pouquinho aí, aqui no Vale do São Francisco. Vinho dos Vales, que é representante oficial da Vinícola Cavalieri aqui no Vale do São Francisco. The Auto Center, tudo para o seu carro num só lugar. Transjota Transportes, falou em transporte de cargas, é com a Transjota Transportes. Lamarques Performance, que tá aí, ó, para cuidar de todo mundo, lindos, e deixar todas nós lindas e maravilhosas. Conexão, agência assessoria de marketing, Aqui Cópias, tudo em material gráfico. E Esquadro, o seu engenheiro e o seu arquiteto, sem sombra de dúvida, é o responsável por todos os nossos projetos. Então eu queria propor um brinde pra gente finalizar a nossa noite. Vou tentar reabastecer aqui, porque lá se foi embora uma garrafa, gente. Eu pensei que ia mais, eu confesso. Porque aqui quando a gente começa a conversar, a coisa flui. Mas foi bem tranquila, super. Você gostou? Uma delícia. Gente, nosso Trebbiano super combina com o nosso verão, com esse calorzão, porque é um vinho extremamente refrescante, super frutado. Então é uma excelente escolha aí para o calor de Petrolina. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estrear o Histórias e Vinhos com vocês. Vamos brindar de novo pra foto? Pra foto, gente. Foi? Gente, eu queria aproveitar para avisar para vocês que quinta-feira que vem tem mais convidados, tem mais empreendedor chegando e mais uma história sensacional. Fiquem ligadinhos para vocês descobrirem quem é. Foi um prazer, obrigado, boa noite. Tchau.